apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, Jesus está tão perto. Nos momentos mais incertos, Jesus é o amigo certo. Quando tenho algum problema, com Cristo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador do universo. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nossa saudação a todos, a com a bendita paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, embora façamos isso todos os dias, parece ser a missão mais difícil pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. E o meu maior propósito não é outro senão glorificar a Deus, atrair vidas a Cristo e edificar a igreja do Senhor. Não existe nenhum outro objetivo. Há algum tempo é difícil estudar para pregar. Eu estudo a Bíblia porque eu preciso dela para viver. E naturalmente a mensagem vem. E geralmente quando ouço um tema, eu vi na divulgação Tarde de Poder, vem um tema na minha mente, vem um texto, e eu não gosto de desobedecer a voz de Deus. E eu quero meditar com os irmãos, ler em Evangelho de Lucas 10, 17 a 20. Nós temos 3 pontos para essa mensagem, mas nós leremos outros versículos e finalizaremos com estes. Tendo em vista as muitas oportunidades que entrarão, nós não nos prolongaremos muito. Mas olha o que diz Lucas 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, e eles diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Olhe um pouco para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo de número 12 e 13. Aqui começa o que nós queremos falar. A Bíblia diz que aconteceu que naquele dia Jesus subiu ao monte e se pôs a orar. Escute isso. E passou a noite em oração a Deus. Para Jesus,
Orar era mais importante do que dormir. Versículo de número 13: E quando era dia, chamou a si os seus discípulos. Então Jesus chama primeiro para ele e depois para o ministério, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Por que apóstolos? Olhe para o capítulo de número 9 de Lucas, a partir do versículo 1. Está escrito: E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Eles tinham intrepidez, tinham ousadia e tinham poder para realizar o que fosse necessário. Porque é possível que alguém tenha muita empolgação e às vezes até desejo, mas falte nisso o poder. O Senhor Jesus deu os dois, a virtude e o poder. Sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Versículo de número 6. Olha o que aconteceu. Eles saíram, percorreram todas as aldeias, anunciaram o Evangelho e fizeram curas por toda parte. Capítulo de número 10, novamente, a Bíblia diz que ele designa agora 70 e mandou à sua frente, de 2 em 2, a todas as cidades, nos lugares aonde ele havia de ir. Então eles vão na frente, abrindo o caminho, e Jesus logo viria. Jesus mostrou o tamanho da grandiosidade da obra e a pequenez do ministério, que até hoje nós vemos isso, versículo 2: Grande em verdade é a seara, os obreiros são poucos, mas orem ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Então é preciso nós pedirmos, e quem envia é Deus. Versículo de número 3, ele diz da dificuldade da obra: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Às vezes as pessoas se espantam ao serem recebidos ou tratados asperamente, seja dentro ou fora da igreja. Mas a Bíblia diz que nós, como ovelhas, fomos enviados ao meio de lobos. Isso é normal. Ele fala da provisão dele para aqueles que desejam fazer a sua obra. Versículo 4: Não levem absolutamente nada. Versículo 6: Onde vos receber, então fiquem ali. Versículo 7: Saiam pelas casas. Versículo 8: Saiam pelas cidades. Versículo 9: Curem os enfermos. Versículo 10: Qualquer cidade que entrardes e vos não receber, vão embora. Versículo 11: Até o pó que é da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós, sabei contudo isto: já o reino de Deus é chegado a vós. Então nem mesmo o pó das sandálias deveriam ser levados, mas deixado tudo. Aí ele mostra o tamanho do juízo que será para aqueles que rejeitarem a pregação do Evangelho. Ele fala sobre 3 cidades intermitentes e do que elas sofreriam. E agora nos versículos 17, ele diz: E voltaram os 70 com alegria. Isso aqui mostra o primeiro ponto da mensagem: uma missão vitoriosa. E quem é de nós que não gostaria de realizar
uma obra para Deus vitoriosamente. É o desejo de todo e qualquer missionário, todo e qualquer crente, pregador do Evangelho, ser vitorioso na missão que o Senhor tem entregue a cada um de nós. O texto sagrado nos mostra que eles foram vitoriosos. Segundo ponto da mensagem, versículos 18 e 19. Uma advertência necessária. Jesus viu que eles tiveram uma missão vitoriosa e agora Jesus dá uma advertência necessária. Guarde isso. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. O Senhor Jesus envia os discípulos, a quem retornando ele chama de apóstolos, mas ele está presente, porque ele prometeu: estou convosco todo dia, até a consumação dos séculos. E Jesus sabe que o inimigo das nossas vidas, como um raio, caiu. E todos os irmãos e amigos sabem que um raio não cai duas vezes, uma só apenas. Significa dizer que a queda do adversário, ela é contínua. Desde que pecou, está caindo. A Bíblia diz que o pecado dele é no mundo angelical, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 falam desse acontecimento. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 4 e 5 que ele foi lançado de lá abaixo e trouxe consigo alguns anjos que caíram na sua artimanha. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, 12, 13 que hoje ele mora nas regiões celestes, não é no céu, mas é no espaço. Mas ainda em Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 11, diz que daqui a pouco ele será lançado na terra, provavelmente no período tribulacional. E o profeta Isaías, no capítulo 14, salvo engano, 19, versículo mais ou menos, diz que o final dele será no inferno. Que Apocalipse 20, versículo 10, a seguir também diz isso. Onde ele será lançado, porque já foi lançado o falso profeta e o anticristo. Apocalipse 19, versículo 20. Então a queda dele é definitiva. O texto sagrado mostra que Jesus faz uma advertência necessária, porque às vezes nós confundimos as coisas. Aí no versículo 19 ele diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Os irmãos sabem que quando João tem uma visão no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2, João teve uma visão dizendo que um anjo forte descia com cadeias para prender o dragão, a antiga serpente. Antiga, porque desde o Éden ela já estava a trabalhar. E a sentença do Senhor sobre ela foi que ela comeria pó todos os dias da sua vida. E embora a serpente rasteje sobre a terra, a gente nunca viu uma serpente comendo barro. Todavia, a antiga serpente se alimenta dos pecados que as pessoas praticam. Como todos nós fomos formados do pó da terra, então provavelmente a explicação mais correta seria que o pecado que nós viermos a cometer nos distanciando de Deus estará sempre alimentando a serpente em alguma área da nossa vida. Escorpiões, porque em Apocalipse 9, versículo 4, versículos 5, 6, a Bíblia diz que os demônios, ao tocar da quinta trombeta, depois do arrebatamento, virão para a terra, e eles atormentarão os que habitarem na terra com tormentos horríveis, pois a morte fugirá das pessoas por um espaço de pelo menos 5 meses. As pessoas desejarão a morte e não morrerão. Então serão dores horríveis. Apocalipse 16, 9 e 10
diz que a dor será tão intensa que os homens de pavor morderão a língua. Será algo horrível. Mas o texto sagrado diz dos escorpiões ainda, todos os irmãos são lembrados de 1 livro dos Reis, capítulo 12, versículo 11, que quando Salomão assume, ele pede uma orientação aos anciãos, mas ouve aos jovens. E ele diz: olha, o pai teu atormentou o povo com açoites, agora faz assim, atormenta com escorpiões. E o pior, foi isso que ele atendeu. Então está falando de juízo, está falando de uma forma de fazer as pessoas padecerem, sofrerem. Logo, escorpiões e serpentes, no versículo de número 19, sem dúvida, refere-se a forças malignas. E a Bíblia diz assim: e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então aqui nós temos o primeiro ponto da mensagem, versículo 17, quando diz que eles tiveram uma missão vitoriosa. Segundo lugar, nós temos os versículos 18 e 19, segundo ponto da mensagem, uma advertência necessária. Terceiro ponto da mensagem é o versículo 20, que diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. A minha maior preocupação com a minha vida, de todos os que me ouvem, é com a salvação. Porque muita coisa aconteceu durante o tempo, com vários evangelhos pregados, com muita teologia sendo derramada, e as pessoas acabam fugindo do foco. É muito comum você encontrar um irmão da Assembleia e dizer: irmão, você não foi mais na igreja? Não, não fui, eu estou ali porque ali eu tenho oportunidade. Desmantelado, errado, em pecado. Mas em uma igreja que não tem compromisso com salvação, pureza, santidade, coloca todo o lixo no púlpito e acha que isso é o suficiente. E as pessoas vão se envaidecendo com isso. E para que nós não percamos o rumo, eu quero dizer que o terceiro ponto dessa mensagem é esse: a maior de todas as alegrias é a salvação. Se nós não nos empolgarmos com a salvação de Deus, nada mais vai nos empolgar. Eu não tenho nenhuma preocupação em você achar que eu sou um pregador frio ou quente, não. A minha preocupação é se eu estou ou não estou salvo. A minha preocupação é se o povo que me ouve entende ou não sobre salvação. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que às vezes têm ideia suicida, que nos ouvem aqui. A gente prega o Evangelho, sabe que a mensagem é poderosa, mas há muitas pessoas atormentadas. Você não tem ideia, amanhã é domingo, é dia de ceia, e já tem gente dizendo: meu Deus, eu sei ou não sei, sou salvo ou não sou, ele me perdoou ou não perdoou. É uma luta muito grande. E tudo isso é só uma falta de equilíbrio emocional e às vezes de um pouquinho de conhecimento bíblico. Ninguém é salvo pelo que faz ou deixa de fazer. Somos salvos porque acreditamos que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar, e nós temos fé nisso. Agora, como nós temos fé e confessamos que Cristo é Senhor, é Salvador das nossas vidas, logo nós sentimos-nos constrangidos pelo Espírito de Deus e o conhecimento bíblico
a vivermos de uma forma pura diante de Deus. Mas não é a nossa vida pura diante de Deus que nos salva, é a fé no sacrifício de Cristo que já nos salvou. Então, se permanecermos fiéis, nós receberemos logo mais a salvação de Deus, estaremos lá com o Senhor. Mas hoje, quem já tem essa fé e sente-se na necessidade de melhorar dia após dia, é um salvo, é uma salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, com as nossas limitações. Podemos falhar, seja por pensamentos, palavras e atitudes, mas isso não é uma concordância para vivermos atolados no pecado. É apenas mostrando as falibilidades humanas que estão em nós. E se alguém não atenta para isso, olha, na vida cristã, eu julgo ser uma das coisas mais perigosas da vida cristã o orgulho espiritual ou ministerial. Observe que eu estou dizendo aos irmãos que eles tiveram uma missão vitoriosa. Os irmãos leram o versículo 17. Eu estou dizendo aos irmãos que ele deu uma advertência necessária. Versículos de número 19 e 20, confirmando contextos da Bíblia Sagrada. Mas eu estou lhe dizendo que a maior de todas as alegrias é a salvação de Deus na nossa vida, confirmada no versículo de número 20. Porque há pessoas que se alegram por pregar bem. O diabo prega melhor do que qualquer um de nós. A prova está que existem tantas seitas e heresias e uma multidão de gente seguindo. Quem é que impregna esse falso conhecimento na mente das pessoas e dá-lhes a habilidade para convencer multidões? O diabo. Então o diabo é o melhor teólogo que podemos conhecer e maior pregador já visto. Agora, é de coisas erradas. Porque das coisas certas nunca houve nem haverá um igual a Jesus. Eu estou dizendo isso porque alguém se impressiona. Pregou, o fogo desceu, estou bombando. Não, esquente com isso não. Isso é graça de Deus. Aí eu cantei, o poder de Deus se manifestou. Eu sinto a unção. Não se empolgue com isso não. Porque lá fora também, no carnaval, alguém canta e as pessoas vão ao delírio. Sabemos que é uma influência maligna, sabemos que às vezes por influência de droga não acontece. Eu digo isso porque de repente alguém se impressiona com isso, mas não é isso mais impressionante. O mais impressionante é se somos ou não salvos. E aí quando se fala de salvação, aí inclui, sem dúvida, caráter. Sem dúvida, a nossa vida diante de Deus. Sem dúvida, uma vida de comunhão com o Senhor. Eu amo Pentecostes, os irmãos me conhecem. Eu sou suadento, eu gosto do poder, da graça. Eu creio em profecias, cremos que estamos aqui e frutos somos de profecia. Mas há pessoas que se passarem um mês sem ouvir uma profecia, eu digo, estou triste. O que foi que houve? É que faz dia que Deus não fala comigo. Mas irmão, a Bíblia é a boca de Deus, abra. Estou muito cheio de alegria. O que foi? É que orei por alguém e alguém ficou salvo. Pouco importa. Nós estávamos numa caminhada nas ruas da cidade antes de ontem. Passamos por uma casa onde está lá um casal saudável. Os dois foram curados de câncer nas piores regiões que existem, na bexiga e no intestino. Estão lá sadios. Vieram à igreja achando que enganariam Deus. Deus, se tu me curares, eu serei crente. O Senhor os curou. Eles nunca foram no templo nem para dar gratidão a Deus. Irão para o inferno. Qual é a vontade de ser curado? Eliseu era um homem extraordinário. A Bíblia diz que ele morreu, jogaram numa cova,
os ossos ficam descobertos, parece que nem tiveram nem uma importância com a sepultura do homem de Deus. A Bíblia diz que os soldados vêm fugindo do exército inimigo e o soldado está morto nas costas. Quando eles viram que não dava conta, correram com o defunto nas costas, jogaram nele lá de qualquer jeito. Não é que ele caiu em cima da bendita cova de Eliseu, quando triscou nos ossos do profeta, ele ressuscitou, porque Deus é poderoso. Eliseu morreu doente, e os ossos dele, depois que ele está morto, ressuscita a gente, irmão. Então a alegria não é porque alguém é curado. A alegria é ter a salvação de Deus. Alegria é nós estarmos aqui, sabemos por que nós estamos aqui. E eu quero lhes mostrar, só porque sou preocupado com salvação, isso rapidamente. É porque enquanto alguém está preocupado com milagres e acha que é tudo, você não vê, eu tenho um dom de línguas. Você não vê, eu prego bem, sim, daí. Olha o que diz Mateus 7. Todo mundo sabe de qual é salteado, mas eu preciso relembrar os irmãos. Nem todo que me diz evangelho não é falácia, não é só falar Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, então não tem salvação. Somente aqueles que fazem. Evangelho é fazer, é vivência, é prática. A vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Não são poucos, serão muitos. Me dirão naquele dia, dia do juízo: Senhor, Senhor, nós fazíamos era profetizar, e era no teu nome. E tem mais, no teu nome nós usamos aquele poder lá de Lucas 10, 17 a 20. E olha, nós expulsamos os demônios. E em teu nome ainda nós fizemos muitas maravilhas. Você sabe que é milagre, é Deus transformar algo repentinamente. Você sabe que é maravilha, é Deus fazer nascer o que é impossível. É Deus, por exemplo, trazer à vida alguém que estava morto. A Bíblia está dizendo que eles estão dizendo assim: olha, nós fizemos coisas extraordinárias. Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Capítulo 13 de Lucas, versículo de número 26. Amanhã nós estaremos ceando. 13, 26 de Lucas. Então começareis a dizer: nós temos comido e bebido. Lembra ou não lembra a ceia? Come o pão e bebe o vinho. Na tua presença nós estamos aqui, e Jesus está aqui. Nós cremos piamente nisso, e nós até sentimos a sua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha, todo crente tem em si um chamado profético para profetizar a palavra de Deus. É verdade que nem todos são usados em profecia, que é o dom do Espírito, 1 Coríntios 12. É verdade que nem todos são profetas, que neste tempo profeta é um dom ministerial dado a quem lidera, para que o povo de Deus seja aperfeiçoado. Efésios 4, 11 e 12. Mas é verdade que toda a igreja de Cristo, ela foi chamada para proclamar o Evangelho. 1 de Pedro 2,9. Proclamar a salvação daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na vida da igreja, corre nas veias esse tipo profético que é de dizer: Jesus voltará. Como ele não voltou, estamos profetizando, ele vem mesmo. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Como nesse momento ele não está batizando ninguém aqui, mas nós cremos, ele pode batizar nesta noite. Então nós estamos profetizando. Jesus Cristo cura, e é possível que nós não estejamos vendo um
cego vendo agora, um aleijado andando, mas a palavra está sendo pregada, ela é espírito e é vida, e há pessoas que entram num culto como esse, quando chegam lá fora diz, pastor, cheguei aqui com dor, mas aí quando o senhor falou de dor que eu procurei, não estava mais, então foi curado. A palavra é espírito e é vida, e ela trabalha quando nós pregamos esta palavra fielmente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 2, que quando os discípulos saíram, o Senhor confirmava os sinais com prodígios e maravilhas, confirmando a pregação do Evangelho pelos seus servos. A Bíblia Sagrada está dizendo que, 13:26 de Lucas, temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. Você sabe o que eu me preocupo com isso? É porque tem gente que acha que porque prega bem, como diz, já é o suficiente. E se isso que eu estou dizendo à igreja não fosse importante, Paulo não teria falado por pelo menos 2 vezes em um só texto. Olha 1 Timóteo, capítulo de número 3. Eu estou dizendo que eu considero um dos maiores perigos na vida cristã o orgulho espiritual, por fazer alguma coisa, por produzir o quê? Nós devemos lembrar de Isaías 43:12. Eu anunciei, é Deus falando. Eu fiz ouvir, é Deus falando. E eu mesmo foi quem salvei. Deus não precisa de nós para absolutamente nada, porque quando Ele levanta um crente que tem efeito, é Deus quem está anunciando. Quando o povo é chamado a atenção para ouvir o que um mortal está dizendo, é Ele quem faz as pessoas ouvirem. Eu anunciei, eu fiz ouvir. E quando alguém se levanta com lágrimas nos olhos e diz, eu quero Jesus, então ele diz, eu também fui quem salvei. Então o que a gente faz? Absolutamente nada. É dever nosso nos colocar na presença de Deus e como instrumento sermos úteis na sua mão para o louvor e para a glória do seu santo nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém acha que é porque ora muito, que é porque lê muito a Bíblia. Não, isso é dever nosso se nós quisermos permanecer de pé. Mas Deus usa por causa da bondade, da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Alguém interpreta errado o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 o seguinte: e aquele que come e bebe indignamente, aí ele olha para si e diz, eu não sou digno. Na realidade, nenhum de nós o somos. Mas Paulo estava se referindo a um momento onde as pessoas não tinham reverência, respeito, nenhuma consideração mínima a um ato tão importante, que embora sim sendo simbólico e memorial, mas ele é importante. E eles não estavam tendo a mínima importância com a ceia do Senhor. Então eles estavam participando indignamente. Por que eu advirto os irmãos acerca disso? É porque tem muita gente que está perdida sem saber. Ontem, antes de ontem, uma pessoa que não frequenta este local me encontrou em algum lugar e disse, sou feliz por lhe conhecer, ouvir falar tanto e saber que você é o pastor destas ovelhas. E eu tenho aconselhado que volte à casa do Senhor, peça perdão, porque sem perdoar e sem receber perdão, o Senhor sabe que não tem lugar no céu. Eu disse, eu prego isso sempre. Agora, é uma pessoa que não é daqui, está falando acerca de pessoas que são daqui, isso nos envergonha. E alguém pode se enganar achando que vai mesmo, porque a falácia de que eu não preciso estar no templo, porque os que estão lá estão falhos, eu aqui fora estou melhor do que quem está lá. Essa conversa é do cão. Jesus foi o melhor homem que palmilhou essa terra. E a Bíblia diz em Lucas 4,16, quando a civilização estava falida, a religiosidade não prestava para nada, ele está escrito, João Lucas 4, e como nós estamos aqui, então vamos ver Lucas 4, coloquei, já colocou, versículo 16, eu volto para o 14 um pouquinho, não é aí mesmo, deixa aí no 16, vai. Olha o seguinte, e chegando a Nazaré,
Nazaré, onde fora criado. Ninguém precisa sair do local que mora para Deus abençoar. Jesus foi criado em Nazaré, lá que ele estava. Ele entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de congregar. Estava lá o sacerdote, sumo sacerdote, não prestava para nada. O capítulo 3 diz que existiam 2 sumos sacerdotes e o natural era que houvesse apenas só um. Estava lá vários políticos. Ele cita ali no capítulo 3, preguei alguns dias aqui para os irmãos. Aí Jesus chega no templo como é de costume, ele todo tempo estava lá, e ele chegou na sinagoga, e ele se levantou para ler, porque Jesus estava no recinto, ninguém tinha coragem de dizer nada. Quando ele se levanta, entregam um livro para ele, aí ele lê, e aí ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele achou o lugar. Tem crente que a gente começa a pregar e termina, e ele não acha o lugar, mesmo a gente lendo várias vezes. Mas Jesus pegou no livro, e não era uma Bíblia como essa, era um pedaço de pau de um lado com pergaminho enrolado, outro do outro lado enrolado também. Não é que Jesus achou, ele achou o lugar em que estava escrito. Não precisa inventar nada. Tem gente que inventa, mente, conjectura, mas Jesus só falava o que estava escrito. Ele leu o que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. O desejo de Deus é que o Espírito dele esteja sobre a sua e a minha vida. Romanos 8:9. Se você não tem o Espírito, você não é de Deus. Quem tem o Espírito, este é de Deus. Eu não estou falando de batismo no Espírito Santo. Quando alguém se entrega a Cristo, ele já recebe o Espírito Santo. Mas eu não sou contra, sou defensor. Tem que ter poder de Deus na vida, tem que falar em línguas estranhas. Quem fala língua estranha tem que buscar os dons. Quem busca os dons e já os tem, busque o fruto do Espírito, porque tem muita gente falando em língua, com dons espirituais, mas não tem fruto. O seu testemunho não vale nada, e portanto as pessoas lá fora olham para nós e veem o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O texto diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha o objetivo, ele me ungiu para. Tem um objetivo, a unção de Deus na vida. Tu queres o Espírito de Deus para quê? Para dizer que és cheio. Tu queres o Espírito para quê? Para falar numa língua dela. Tu queres o Espírito para quê? O Espírito só enche alguém para esse propósito aí, ó, para evangelizar os pobres. O homem mais rico dessa cidade, ele é pobre diante de Deus, porque a maior riqueza do mundo é a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando um crente, por mais simples que seja, que ele tem o Espírito, ele tem a riqueza que o mundo todo não pode comprar, porque ele tem o poder de evangelizar e pregar o Evangelho. As pessoas que, embora sendo ricas, são miseráveis. Aí a Bíblia diz: e enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Senhor cura nesse versículo de depressão, de opressão, de ansiedade, de qualquer e toda síndrome. Você já percebeu? Geralmente as pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra, mas pelo menos na nossa cidade eles dizem: você não conhece uma igreja evangélica, então frequente lá, vá adorar a Deus, porque a verdadeira cura está aqui. Porque os maiores problemas na mente humana é separação de Deus. O pecado separou-nos de Deus. O homem distanciou-se de Deus. O pecado nos separou das pessoas em nossa volta. A gente não se dá bem com ninguém. Acha um chato, acha outro gordo, outro magro demais. Esse não gosta porque ri, aquele não gosta porque é sério. Que é isso? Pecado separou nós de nós mesmos. Agora o pecado me separou de mim mesmo. Você já amanheceu um dia dizendo: se eu pudesse, ninguém falaria comigo hoje. Se eu pudesse, ninguém ligaria para mim. A vontade de só ficar deitado aqui. Sabe o que é isso? É porque o pecado nos separou de nós mesmos. Aí para finalizar, alguém diz assim: ou vontade de comer
comer uma coisa. O que é que tu quer comer? Eu não sei, uma coisa gostosa. Não tem tanta coisa gostosa na vida, mas a pessoa não sabe o que é. Por quê? Porque nós estamos divididos de nós mesmos. E qual é o remédio para isso? É reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus tem alegria. Quem tem o Espírito de Deus tem felicidade. Quem tem o Espírito de Deus tem equilíbrio na mente. Quem tem o Espírito de Deus, ele sabe que a alegria está na salvação. Pode orar e não acontecer nada, está alegre. Pode pregar e não acontecer nada, continua alegre. Porque a nossa alegria é a salvação. Quem é salvo é assim. O salmista não ia para o culto, alguém passou, tu não vai hoje? Ele disse, vou. Eu fiquei alegre só porque alguém me disse, vamos cultuar hoje. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo de número 100, alegrai ou celebrai ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. A gente não canta porque está alegre, a gente canta porque a nossa vida já é uma alegria. A gente já vem para essa casa, não precisa ninguém fazer isso ou faça aquilo. Tem gente, às vezes a gente não sabe onde é que nós estamos. Será que a gente está numa academia ou num espaço? Senta, levanta para um lado, olha para o outro, diz isso para fulano, diz para Beltrano. Não, a Bíblia diz, alegrai, moços que se alegram. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A nossa alegria é porque Cristo salvou a nossa vida. E Jesus disse, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro. Deixa eu ir um pouco mais adiante e já encerro. A Bíblia diz aqui em Números, capítulo de número 20, é só esse exemplo. E aí eu encerro. Números, capítulo 20. Coloca aí, marca e volta para Êxodo, capítulo de número 17. Olha o que está em Êxodo 17, já deixo marcado Números, capítulo 20. O texto sagrado diz, para encurtar a história, 17 de Êxodo, só o versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então o Senhor estava na própria rocha, sobre ela, em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairá água. O povo quer água, não tem água, e todo mundo quer matar Moisés. Na obra é assim, deu certo, glória a Deus, e foi eu que fiz. Deu errado, a culpa é do pastor. Aí de repente a culpa estava no pastor Moisés, e ele disse, Senhor, e agora? O povo quer me matar. Ele disse, pega o cajado, vai para frente, eu vou estar lá te aguardando. O Senhor foi. Aí ele disse, fere a rocha, deu tudo certo. Números, capítulo de número 20, versículo de número 8. Aqui é outra situação, outro momento de dificuldade também, porque dificuldade na vida do líder, na vida do crente, ela é constante. Todos que querem servir a Deus fielmente padecerão perseguição. Se voltou com a vida que tu não sabe, está uma maravilha, tu não é crente, ou então não sabe o que é ser crente ainda, porque a vida do crente, vez por outra, ele está em dificuldade, porque são elas que nos aproximam de Deus. O negócio é tão sério que até o comer, desde lá do Egito, era assim, tu só junta o maná para um dia, se ajuntar para o outro, acontece. Por quê? Porque a gente só quer clamar a Deus quando precisa de algo, e Deus quer que nós clamemos a Deus, porque Ele quer manter uma comunhão constantemente conosco. Aí eles pediram alimento para 2 dias, o Senhor disse, vai me entregar comigo no segundo. Então apodrece, que era para pedir de novo. E aí eles fazem esse contato constantemente. Capítulo de número 20, versículo de número 8. Toma a vara e ajunta a congregação, chama Arão, que é o auxiliar, e também é teu irmão. Escuta isso. Falai a rocha. É só isso. Perante os seus olhos. Ou seja, deixa todo mundo ver que tu está só falando. E ela dará água. Assim
tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Olha o versículo de número 11. Então Moisés fez o que, igreja? Você viu? Aí olha o que diz o versículo de número 12. O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim. Eles não acreditaram o suficiente para só falar a rocha. Você sabe o que simbolizava essa rocha? O próprio Cristo. E o Cristo só, ou Cristo não, Jesus, só morreu uma vez. Cristo é a pessoa divina. Jesus, o que se fez homem. Logo, Jesus só morre uma vez na cruz, não duas. A primeira rocha foi ferida, mesmo, mas em números não era para ser ferida, era só para falar. Mas Moisés, empolgado, talvez já pelo primeiro milagre, ou pela pressão do povo, ele disse: eu vou mostrar que sou bom. E ele feriu a rocha. Foi o suficiente para Moisés ficar fora da terra prometida. Escute isso: eu não estou dizendo que Moisés não foi salvo. Eu estou lhe dizendo que simbolicamente a terra prometida, simbolicamente para nós, é o céu que foi prometido a nós. Ele não entrou na terra única e exclusivamente porque ele desobedece nesse particular. Quer ver uma coisa? Leia Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos de número 51 e 52. Deuteronômio 32, 51, 52. Porquanto prevaricaste. O que é prevaricar? É quando eu sei o certo e insisto em fazer o errado. Pecar é quando é acidente. Prevaricar é quando temos o conhecimento e falhamos. Por que os pecados da igreja são mais graves do que os pecados de quem está no mundo? Porque a igreja tem o Espírito de Deus, a igreja tem a palavra de Deus, a igreja tem 5 ministérios que Deus deu: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que todos os dias são utilizados por Deus para o aperfeiçoamento da igreja. Logo, quando a igreja falha, os seus pecados são mais graves, embora sejam os mesmos do que quem pratica lá fora. Por quê? Porque sabem da realidade e fazem o contrário. Prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Quer ver Deus zangado? Olha aí em Deuteronômio, capítulo de número 3, versículos de número 24 a seguir. Olha o que diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. Moisés diz: Senhor Jeová, já começastes a mostrar no teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há dos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar. Você sabe o que é isso? É Moisés dizendo: Senhor, por amor de ti mesmo, me deixa entrar, para que não veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor ficou irado, e ele disse: muito contra mim, por causa de vós, e não porque me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio.
Eu não posso dizer que Moisés não entrou no céu, porque foi o próprio Deus que me tirou a vida, Deuteronômio 34, foi o próprio Deus que me deu vista, aos 120 anos os olhos dele não escureceu, foi o Senhor que lhe deu vigor até o último dia da sua vida, e foi o próprio Deus quem o sepultou. Ora, se Deus tem cuidado com aquele que era o profeta dos profetas no Antigo Testamento, até para sepultá-lo com o corpo mortal, por que não salvá-lo? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a terra prometida era o que ele desejava, e Deus disse: não entra, porque tu me desobedecestes. Tu está entendendo por que a salvação é a maior de todas as alegrias? É porque tem gente que se empolga com pouca coisa, e tal qual Sansão está brincando com o pecado, dizendo: me amarra com fibra, aí se solta, me amarra com corda e se solta novamente. Mas vai ter um momento que, quando menos esperares, tu verás que as forças foram embora, que o Espírito de Deus já não mais habita em você, e tudo que vai ficar é um homem cego, porque vazaram os olhos de Sansão. Tudo que vai ficar é um homem escravo do pecado, porque ele ficou puxando roda e as pessoas fazendo dele um palhaço, até que ele pediu força novamente a Deus. Deus lhe encheu de força para que ele se vingasse dos filisteus. E detalhe, foi pelos olhos dele. Mas antes que nós percamos a nossa visão espiritual, abra os olhos. O texto que eu anunciei aos irmãos foi de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 6. O maior de todos os perigos pode ser que seja o orgulho espiritual. Olha isso, 1 Timóteo 3, 6. Não seja neófito, ou seja, alguém iniciante, para que não se ensoberbecendo. A soberba foi o pecado do inimigo. Não caia na condenação do diabo. Alguém facilmente pode cair nesta condenação, achando que é alguma coisa, sem ser coisa nenhuma. Versículo de número 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Você entendeu isso? Pelo amor de Deus. Agora olha o que o maior, depois de Jesus, disse. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 9. Aqui é Paulo dizendo: porque eu sou o menor. Qual foi a missão que Jesus disse? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então Paulo está dizendo: eu sou o menor. Quer ver mais? 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo de número 5. Está escrito: não que sejamos capazes. Paulo está dizendo que não tem capacidade por nós mesmos de pensar alguma coisa. Paulo está dizendo que não sabe pensar coisa nenhuma, como de nós mesmos, na nossa capacidade vem de Deus. Ele está dizendo: se eu tiver alguma coisa, então é Deus quem está me dando e está me concedendo. Você quer ver mais? Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Estou falando de Paulo. Paulo diz assim: a mim o mínimo de todos os santos. Ele não está falando de ministério, ele está falando que entre os crentes ele era o menor de todos eles. Agora escute: mas me foi dada esta graça. Ele entende que o que tem não é a sabedoria que ele havia trazido de Tarso da Cilícia, não era a sabedoria greco-romana que ele havia aprendido. Ele está entendendo que o que tem na vida dele é graça de Deus, e ele disse que essa graça só veio para ele anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, que a riqueza é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pastor está falando de Paulo.
Você quer alguém maior? Então vamos falar de Jesus. João, capítulo de número 5, versículo de número 30. Olha aí, Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Você já imaginou Jesus dizendo isso aqui? Pois ele está dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Do jeito que eu ouço, eu vou fazendo, e o que eu vou fazendo vem de Deus. Eu não busco a minha vontade, mas eu busco a vontade do Pai que me enviou. Tu quer acertar? Busca a vontade do Pai, porque Jesus não buscava a vontade dele. Tu quer fazer o que é certo? Então busca a vontade que vem do alto, a vontade que ele delibera para todos nós. Você quer ouvir mais um pouquinho ainda acerca de Jesus? Então veja aí, 6:38 de João ainda: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque tem gente que acha que é a própria vontade. 7:16 de João está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu nunca tive mensagem. Tudo isso que eu estou pregando para vocês foi quem me enviou, que me deu a mensagem, que eu estou passando para vocês. Versículo 28, ele diz: eu não vim de mim mesmo. 8:28 de João, olha o que Jesus diz. Ele diz: eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus não tem nenhum orgulho para achar o povo que ele tinha, que era poderoso. Ele diz: não, é meu Pai que dá e eu repasso, é meu Pai que ensina e eu repasso, é ele que me enche e eu distribuo com vocês. Eu quero dizer-lhes 3 verdades nesta noite, baseado em Lucas 10:17-20. Em primeiro lugar, uma missão vitoriosa. Todos nós queremos, e se a gente confiar nessa palavra em Deus, nós teremos uma missão vitoriosa. Segundo lugar, uma advertência necessária. O Senhor viu o diabo caindo. Não fique impressionado se ele lhe obedece ou deixa de lhe obedecer, porque foi o Senhor que já autorizou todas estas coisas. Em terceiro lugar, a maior de todas as alegrias é a salvação. Eu pergunto nesta noite, mesmo sabendo que aqui só tem crente, mas tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Porque tem crente que não tem certeza. A gente para e assim: você tem certeza da salvação? Pastor, olha, o senhor sabe. Não sei de nada. Tu tens ou não tens? Porque a maior de todas as alegrias é a salvação. Se tiver dúvida quanto a isso, você será um miserável. Mas se tu tiveres essa certeza, não tem quem arranque a alegria da tua alma, do teu coração, da tua vida. Tem gente que para se alegrar precisa alguém da paz do Senhor, precisa receber uma visita, precisa receber uma oportunidade. Mas quem tem a alegria do céu, ele já é completo. Aconteça o que acontecer, aí ele faz igual o Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E Abacuque, tu sabia que acabou tudo? Não te preocupa. As ovelhas podem se acabar, as vacas podem se acabar, os pés de fruta podem se acabar tudo. O que eu me alegro é no Deus da minha salvação. É a Ele que eu exulto, é a Ele que eu glorifico, é a Ele que eu exalto. E ele fez a mesma oração que o salmista fez no Salmo 18. Ele faz a mesma oração no final de Abacuque 3:19. Ele diz: faz os meus pés como estas servas. Era exatamente a agilidade que tinham para andar em uma estrada pedregosa, cheia de buraco, mas elas não se acidentavam. Sabe o que ele está dizendo?
da habilidade para eu viver neste mundo tenebroso, mas continuar pisando firme para a glória do seu nome. Aí depois ele diz assim: me faz andar nas minhas alturas e permanecer lá. Escute isso, vida de crente não é para estar hoje aqui e amanhã aqui, estar depois aqui e depois aqui. A vida cristã é para ela estar assim, e quando não, ela é subindo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus quer que você saia daqui alegre, mas já durma ansioso, porque amanhã tem escola bíblica dominical e você vai aprender de Cristo. Ele quer que a gente saia da escola bíblica dominical, mas já dizendo: o culto vai já chegar e é ceia, eu vou sentar na mesa e vou ter comunhão com meu Deus. Aí você sai amanhã à noite, mas ansioso, dizendo: segunda é doutrina, é ensino, é encerramento, é também culto de gratidão, e a gente já vai naquilo. Então nós vamos de alegria em alegria, de alegria em alegria, sem precisar deste ou daquele momento para ser alegre, porque a alegria já anda conosco, dentro de nós, fluindo de nós, porque o rio de Deus está dentro de nós. Quantos entendem esta verdade? Que Deus nos abençoe nos quadros.